Olá, graça e paz a todos, amados e amadas. Quero trazer aqui uma pequena reflexão na palavra de Deus que tem por título Moloque. Em Levítico 18 e 21, assim está escrito: e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de Deus, do teu Deus, eu sou o Senhor. Quem foi Moloque, amados? Moloque era um ídolo. Dizem que era metade homem e metade boi. Parecia um ser híbrido. Híbrido quer dizer originário de um cruzamento de espécie diferente. Moloque era o deus dos Amonitas. Os Amonitas eram descendentes de Ben-Ami, que era filho de Ló, segundo Gênesis 19:38. Então, esse ídolo Moloque, ele era adorado pelos pagãos. Suas vítimas eram sacrificadas a ele pelo fogo. Eram as crianças, os infantes. Os pais dessas crianças pensavam que, oferecendo os filhos, suas faltas eram perdoadas e seus filhos eram purificados de pecado. Um grande contraste com a palavra de Deus, que uma criança não tem pecado como adulto. Essas vítimas eram queimadas no vale de Inom, que ficava ao sul de Jerusalém. Esse vale ali, Moloque estava ali nessa adoração, nesse ritual, né? Como eu falei, metade homem, metade boi, da cintura para cima. Uma grande cavidade aberta na barriga, que esse ídolo era enorme. Ali estava o fogo, né, para consumir suas vítimas. Ali o fogo era aquecido, ele ficava bem esbraseado, que ele era feito de metal. Ali os sacerdotes pagãos do coração negros, afastados de Deus, começavam a rufar os tambores, tocar, para que o grito e o choro dos infantes ali sacrificados fosse abafado. Uma prática condenada por Deus, uma prática que Deus nunca aceitou, uma prática totalmente aborrecível, detestável e abominável diante de Deus. Amados, ali esse ídolo diz que ele tinha as mãos também grandes, rente e o chão. Diz que era para acolher suas vítimas nesses rituais. Aí você diz assim: mas Deus nunca se compraz em sacrifícios humanos? E o sacrifício de Abraão que ele pediu para sacrificar Isaac, seu filho? Amados, ali foi um teste de fé de Deus para o seu servo. É lógico, para ver se ele amava mesmo a ele, mas Deus nunca se compraz em sacrifícios humanos. Você diz: mas nós temos o sacrifício também de Jefté, da sua filha. Uns dizem que ele sacrificou a própria filha no altar com o fogo, outros dizem que ele sacrificou a virgindade da filha. Seja lá como for, se ele sacrificou a filha também no ritual pagão, Deus não aceitou. Faltava ele receber a orientação dos sacerdotes da época, então Deus não aceitou. Então fica isso registrado na Bíblia. Mas reis como Salomão, em 1 Reis 11:7, Acais, em 2 Reis 16:3, Manassés, em 2 Reis 21:6, praticaram esse ritual. Mas não eram homens tementes a Deus? Sim, eles apostaram da fé. Eles se perverteram diante de Deus. E com essa prática, eles pecaram também diante de Deus. Porque Deuteronômio 18:10, Deus assim se expressou: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha nesse ritual. Tá vendo aí? Deus condenou. Deus condenou essa prática. Então eles se afastaram de Deus, eles apostaram da fé, logicamente. Aí está, né?
a receita da palavra de Deus, que Deus não aceita, né? Não dá sua semente a Moloque, significa, é uma referência ao sacrifício humano, esse ritual, né? Moloque também é conhecido na Bíblia como Milcom ou Balcã, que também era o sacrifício também com fogo. Mas, amado, quem é Moloque hoje? Moloque hoje é celebrado pelo aborto. Quando se aprova o aborto, né, está sacrificando os infantes, como se estivesse sacrificando a Moloque, que no caso é um sacrifício ao demônio. Por isso que o cristão é pela vida. O cristão celebra a vida. O cristão jamais celebra a morte, porque aí é um bárbaro crime diante de Deus. É como se você estivesse fazendo passar seu filho a Moloque. Então, a palavra de Deus é bem explícita. Adorar o seu espírito em verdade, uma adoração da própria pessoa, a própria vida no altar de Deus, espiritualmente falando, queimando a sua vida no altar, ou levando os seus filhos para participar também desse sacrifício em uma verdadeira adoração diante de Deus, né? Que possamos jamais aceitar essas tais práticas, principalmente o aborto, que é um sacrifício ao demônio. Então fica aí a palavra de Deus, essa pequena reflexão para nós meditar. E Deus abençoe todos vocês e fiquem com Deus.